Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então para mais um módulo. Esse módulo, então, ele tem o título de Matéria e seus estados físicos, tá? Ele vai ser dividido em mais partes para não ficar tão longo. E nessa primeira parte nós vamos iniciar falando aí, ó, dessa imagem de abertura, que são roupas no varal, né? E no decorrer deste módulo, nós vamos responder perguntas, né? E certificar que elas estejam corretas, porque às vezes a gente tem uma resposta, mas não necessariamente ela é a correta. Então, nós vamos conhecendo aos poucos o conteúdo e entender aí como que funciona, né? E entender como que, por exemplo, o que acontece com a água líquida, então, das roupas que estão lavadas, né, depois de algum tempo que elas são colocadas no varal. Entender o conceito do que é o ser líquido, né, da palavra líquida, e por que em dias quentes as roupas secam mais rapidamente do que em dias frios. Então, esses questionamentos iniciais, alguns de vocês já sabem as respostas, contudo, outros precisam de ter todo esse nosso módulo, né, para conseguir assimilar a informação, a resposta correta, né? Vamos lá então. Primeira coisa é entender que, né, o ambiente em que a gente vive, né, que nos rodeia, vai apresentar corpos ou objetos, né, que podem ser tocados, como um copo, como um brinquedo, como uma árvore, como o chão, como os alimentos, como a carteira, como um sofá, né, como a cama. No entanto, existem outros corpos, como a lua, tá? E as estrelas e as nuvens, por exemplo, que podem apenas ser vistos, mas não podem ser tocados. E existem aqueles corpos que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir eles através do tato, como o vento, ou através do olfato, como o aroma aí das flores, o cheiro do perfume, né? Então, no ambiente vão existir ainda, além dessas coisas que a gente pode tocar, que a gente pode ver e que a gente pode sentir, existem corpos que dificilmente podemos identificar diretamente por meio de alguns sentidos, porque são estruturas bem pequenininhas, são microscópicas ou são micro-organismos como as bactérias, né? Então, tudo isso que eu comentei agora, querendo ou não, ele é classificado como matéria. Então, vem a pergunta: o que é a matéria? A matéria, então, é tudo que possui massa, é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem que ter um volume. Então, as estrelas, os planetas, os seres vivos, a água, o ar, a madeira, o ferro, são exemplos de matéria, porque eles têm massa e eles têm um volume. Guardem essas duas palavrinhas, porque massa e volume são duas propriedades importantes, né, da matéria, que vão nos ajudar mais para frente a resolver certas situações, ok? Então, vamos lá. Nós temos massa e volume. Olha lá, nesta imagem que aparece para vocês na sequência, né? Tudo que está aqui, como as roupas, o lápis, as mesas, né? As pessoas são matéria, porque apresentam massa e ocupam um lugar no espaço. Nós, né, lemos esse textozinho, massa e volume, olha lá. A quantidade de matéria existente em um corpo ou em um objeto é chamado de massa e pode ser determinada então por uma balança. Então, quando a gente sobe numa balança, querendo ou não, a gente quer saber a nossa massa, o quanto, né, de estrutura compõe o nosso corpo. Já o volume indica a dimensão desse corpo, ou seja, o do corpo ou desse objeto. Então, é o espaço ocupado por ele. Aqui nós temos uma seringa, então, né, existem várias formas de determinar o volume e a seringa é uma delas, porque ela vai determinar o volume de um medicamento, que é um volume pequeno. Então, dependendo do tamanho e da quantidade, a seringa é pequena, mas existem seringas que são maiores, né? Então, quando a gente fala que um objeto, né, uma matéria, ele ocupa massa e ocupa um volume, é aquela questão que eu falei para vocês em sala de aula. Quando a gente tem uma banheira, né, e você não quer derramar água fora, quando você entra nessa banheira, você tem que entender que a água ocupa um espaço,
seu corpo ocupam o espaço também. Então, quando você entra nessa banheira, essa água ela tende a subir, porque você vai ocupar um espaço que tinha água ali. Se essa banheira estiver totalmente cheia, ao entrar na banheira, ela vai transbordar. Então é por isso que a gente tem que calcular e deixar sempre um espacinho, né, para que esse seu volume da sua massa corporal possa também dividir aquele espaço da banheira, né, que tem água, tá? Então isso é importante. Pessoal, vou ficando por aqui, porque esse primeiro momento eu queria falar com vocês sobre o que é a matéria e ressaltar a propriedade de massa e a propriedade de volume. Aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!